E aí pessoal, tudo bem com vocês? Prontos, preparados para mais uma aula de arte? Sei que esse formato aqui é um pouquinho diferente, a gente está acostumado a ter aulas mais teóricas, através somente de orientações com texto no positivo ou então no nosso cronograma. Então a gente está fazendo uma experiência aqui de fazer alguns vídeos para ficar um pouquinho mais interativo, para que vocês compreendam melhor aí a proposta. E se vocês gostarem, vocês me deem um retorno lá no grupo, para que a gente continue fazendo algumas aulas aí nesse formato, certinho? Se você não está com o seu livro ainda, pegue-o aí que nós vamos precisar dele. E nós vamos utilizar aí a página 21, nós vamos falar sobre cordel. Essa atividade, ela é muito importante aqui para o nosso conteúdo, e o tema do nosso livro aí, desse trechinho, é Universo Preso a um Cordão. Nós vamos estudar aí sobre esse tipo de arte que nós chamamos de cordel. Pessoal, o cordel é um tipo de livro, é um livreto, na verdade, que conta aí uma história através de versos. Esse cordel, eles são um tipo de arte, um tipo de texto aí, de escrito, muito simples, justamente para tentar ser uma coisa muito barata, muito fácil de ser comercializada, de ser vendida. E essa ideia de trabalhar com cordel começou a ser difundida lá no século XV, na Espanha e em Portugal, certo? E justamente essa ideia de ser um tipo de arte preso num cordão, é que para ser mais chamativo, eles eram justamente presos a cordões mesmo. Então, se você olhar ali na imagem, aqui na página 21 do livro de vocês, vocês vão ver ali alguns exemplos, que são como se fossem varais mesmo, de cordões e alguns cordéis presos ali com um prendedor. Certinho? Pessoal, normalmente... Então, vou explicar para vocês como é que funciona esse cordel. Então, eu tenho normalmente, imaginei uma folha de papel sulfite dobrada ao meio, certo? Onde eu teria, então, imaginei que é uma folha dobrada, que eu teria aqui a capa, e quando eu abro a folha de sulfite ao meio, eu tenho aqui dentro uma história. Essa história, ela pode ser um pouco mais longa, ela pode ser mais curta, isso não tem problema. Mas o que é importante lembrar é que ela tem que ser escrita através de versos que rimam entre eles, certo? Eu tenho até um exemplo aqui na página que diz assim, ó: eu vou contar uma história de um pavão misterioso que levantou o voo na Grécia com um rapaz corajoso, raptando uma condessa, filha de um conde orgulhoso. Então, pessoal, é mais ou menos essa ideia. E na capa, para que ficasse uma coisa bem chamativa, era aplicada uma técnica de arte que nós chamamos de xilogravura. Como é que ela funciona? Então, normalmente, eles pegavam um pedaço de madeira e faziam ali uma impressão. Então, vamos supor, eu vou talhar ali a madeira para formar um desenho que eu queira. Após eu terminar esse processo, eu vou passar tinta nessa peça de madeira, eu vou meio que carimbar, eu vou transferir essa tinta para a capa do meu cordel. Então é como se fosse uma impressão mesmo dessa tinta para o papel. Então naquele formato daquele desenho que eu fiz ali na madeira, ele vai ser transferido então ali para a capa do cordel. E é justamente com essa ideia de trabalhar com esse tipo de arte que nós vamos nos basear para fazer a atividade aí dessa semana. Então vocês vão ter essa semana e mais a semana seguinte para conseguir realizar essa atividade. Eu não vou pedir agora para que vocês realizem essa técnica de xilogravura na capa, certo? Então o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar uma folha sulfite, que vocês tenham aí na casa de vocês, vão dobrar essa folha ao meio, para ficar um livreto, certo? Vocês vão pensar numa história que vocês podem escrever dentro desse livreto. Vocês podem usar os dois lados, o lado esquerdo e o lado direito, certo? Após vocês pensarem nessa história, vocês vão escrever ela ali. Lembra de sempre escrever em forma de um poema mesmo, através de versos, com rimas, certinho?
Não tem problema se for curto, né? Você pode usar os dois lados, usar um lado só, isso não é a questão, certo? Não tem problema. E na capa, você vai colocar o nome da sua história ali e vai fazer um desenho, uma ilustração de acordo com aquilo que você tentou retratar com a sua história, certo? Você pode utilizar lápis de cor, tinta, o que você tiver em casa, certo? Para deixar bem bonitão. Após você concluir a produção desse cordel, você vai fotografar e vai enviar para mim no Positivo. Eu vou deixar lá liberado para você colocar, ou se você não conseguir pelo Positivo, por e-mail, certo? Evitem enviar pelo WhatsApp, certo? O e-mail ou o Positivo. Certinho, pessoal? Combinado? Qualquer dúvida me manda uma mensagem para tirar, nada de ficar com nenhuma questão em aberto. Certinho? Combinado? Até a próxima aula. Um beijo, um abraço e tchau, tchau.